Jesus disse assim: Pois eu te digo que és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Logicamente que Jesus estava falando de si próprio, estava se referindo a ele mesmo. O tema hoje que nós vamos falar, que está aqui no livro de Apocalipse, capítulo 1, é: o que é a igreja? O que é a necessidade que temos de ter uma igreja? A igreja, será que são as pessoas? É um templo? É uma comunidade? Se nós observarmos bem, Jesus ele tem uma igreja. Ele falou exatamente isso. Sobre esta, sobre esta igreja, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, certo é que Jesus ele tem uma igreja. Jesus tem uma comunidade, Jesus tem um arranjo espiritual, a qual os seus eleitos, os seus escolhidos fazem parte, a qual ela abre portas para que os perdidos, os pecadores que se arrependem, venham fazer parte dessa comunidade, que é a Igreja de Cristo, conforme ele mesmo falou, né? As portas do inferno não prevalecerão sobre a minha igreja, ele usou a expressão igreja, correto? Então, nós vamos aqui no livro de Apocalipse, vamos entender um pouco mais sobre isso. Acompanhe aí comigo, seja bem-vindo nesse canal, dê o seu like, inscreva-se nesse canal. Vamos junto acompanhar isso aqui, olha. Isso aqui é muito importante, gente, que eu vou falar aqui. No decorrer da mensagem, nós vamos entender um pouco mais sobre essa questão. Vamos abordar poucos assuntos, mas um pouco que a gente formos abordar vai dar para a gente ter uma clareada na nossa mente, que às vezes, se nós entendemos isso de maneira errada, até eu mesmo, você, a gente pode acabar se enveredando por caminhos errados, isso vir trazer problemas espirituais para nós e até em relação à nossa vida espiritual com Deus. Acompanha aqui. Em livro de Apocalipse, no capítulo 1, do versículo 4, diz assim, olha, João, saudações às 7 igrejas. Olha, está falando já de igreja. Não está falando saudação aos 7 templos. Né? Ou então, saudação aos grupos de irmãos da Ásia. Não, ele está se referindo. Saudação às 7 igrejas. Ele fala aqui, olha, versículo 4, capítulo 1, diz assim, João, às 7 igrejas que estão na Ásia. Graça e paz seja convosco, da parte daquele que é, que era, que há de vir, dos 7 espíritos que estão diante do trono, da parte de Jesus Cristo, que é a testemunha fiel, o primogênito dentre os mortos, o príncipe dos reis da terra, aquele que nos amou com seu sangue, nos lavou dos nossos pecados e nos fez reis e sacerdotes para Deus, o seu Pai. A ele glória, poder, para todo sempre. Amém. Eis que ele vem com as nuvens, todo olho verá, até mesmo os que transpassaram. Todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Ele diz, eu sou o alfa, sou o ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é, que era, que há de vir, o Todo-Poderoso, Jesus Cristo, glória a Deus. Então, aquele que era, que é, que há de vir, ainda se expressa o Todo-Poderoso. Tá? Nós observamos claramente aqui por esse versículo, até dando uma fugidinha um pouco da mensagem, que a gente vê claramente que Jesus agora, quando ele foi ao céu, ele está como Deus. Ele está como céu, ele está como Deus. Vem aqui no versículo 8, ele diz assim, olha, aquele que era, né, quando ele veio, né, lá atrás, aquele que é e aquele que há de vir, o Todo-Poderoso. Só quem tem esse título de Todo-Poderoso é o próprio Pai Eterno. Então, isso é um exemplo que Jesus ele torna para o Pai, porque ele diz assim, eu vou para o Pai. Então, quando ele diz eu vou para o Pai, ele volta para Deus. Então, ele toma parte na essência divina. Porque Jesus ele é parte de Deus, tá? Jesus aí não está sentado num trono aqui, o filhinho do lado do Pai, né? Como algumas religiões ensinam, né? O Pai está aqui no trono e o filho está aqui do lado. Oi, meu filho, tudo bem com você? Oi, meu pai, tudo bem? Eu estou aqui. Não, não existe nada disso. Jesus ele não é independente de Deus o Pai, correto? Ele não é independente. Não é como nós. O seu filho é independente de você, ainda que ele é parte da sua essência. Mas ele é independente de você. Meu filho é independente de mim. Então, se ele tivesse ele ia sentado do meu lado, certo? Então, nossos filhos são independentes de nós. Mas em se tratando de Jesus Cristo, ele e Deus são a mesma pessoa. Correto? Ele mesmo fala, eu e o Pai somos um. Ele está se referindo a isso. Correto? Então ele torna para o Pai. Como ele fala, eu irei para o Pai. Ele não diz, eu vou voltar para o céu. Então vamos lá. Aqui ele se refere à igreja como algo que Deus criou, uma comunidade de fiéis, de irmãos, correto? E vão se estabelecer uma convivência, né? Um estilo de vida baseado nos princípios de Jesus Cristo. E o que nós temos que entender, irmão? Será que a igreja ela ficou só para o passado, foi só na época dos apóstolos também? Porque a igreja hoje parece que está igual a questão dos dons. Parece que muita coisa está ficando no passado. Certo? É igual a história dos dons. Ah, o dom foi só lá para o tempo dos apóstolos. É verdade? Só para eles? Por que então? Por que ficou só para eles os dons? Só tinha demônio naquela época, hoje não tem mais demônio. Cadê o diabo? Cadê o demônio? Eles estão tomando banho de praia, por aí estão de férias, os demônios? Não, não estão de férias, não. Eles estão aprontando aí horrores e pavores da humanidade. Todo dia a gente vê no noticiário. É destruição, é praga, é tudo tipo que não presta. É morte, injustiça, infidelidade, maldade, perversidade. Ele está todo vapor.
Até porque lá em Apocalipse capítulo 12, se você ler lá, fala que ele desceu com fúria para a terra. Tá? Ele foi lançado lá do céu, Apocalipse capítulo 12. Foi expulso de verde lá. Não é aquela expulsão lá do Jardim do Éden, que tem muito que tem isso aí tudo deturpado. Não é essa expulsão. Ele foi expulso lá no Jardim do Éden. Apocalipse não está falando nada do Jardim do Éden. Ele está falando que Satanás, mesmo quando ele não estava mais como querubim, ele tinha acesso ao céu, tá? Para quem não sabe. Para quem não sabe, ele tinha acesso ao céu. Está lá em Jó capítulo 1. Ele tinha acesso ao céu, ele tinha acesso a Deus, ele questionava, ele argumentava com Deus sobre a vida das pessoas. E até, em alguns casos, acusando até anjos. Tá? Então, ele ia acusar, ele ia ficar criando situação. Esse aqui é meu servo Jó, Satanás. Ele é mesmo? Ele te teme, mas ele é muito rico. Ele tem muita coisa. Será que ele não te tem porque ele é tão rico? Será que ele tem tantos filhos? Tem de tudo? E se tirar tudo dele, o que ele vai fazer? Interessante, bora fazer um teste? Então é assim. Então ele tinha esse acesso a Deus. Ele tinha esse acesso a Deus. Então você quer ver uma outra situação que isso é verdade? Um contexto. Vamos trabalhar com contexto. Qual é o contexto disso? Qual é a outra vez que a gente percebe que Satanás ele fez isso? Quando ele vai, Jesus fala a respeito do que ele fez com Pedro. Sabia disso? Ele fez a mesma coisa que ele fez com Jó. Ele estava acostumado a fazer isso. E disse Jesus: Pedro, Satanás foi a Deus te peneirar que nem o trigo. Mas eu roguei ao Pai, a ti, para que tu não desfalecesse na fé. Depois que tu te converter, confirma teus irmãos. Olha só, ele foi fazer a mesma coisa que ele fez com Jó. Ele foi lá com Deus, não diz a Bíblia como, se ele subiu lá no céu e foi atacar Pedro. Esse Pedro e tal, era pescador, sabe lá o que ele não falou. Esse homem ignorante, grosseiro, será que esse homem aí vai ser alguém que vai levar a tua mensagem que é cheio de falha, cheio de erro? Provavelmente ele foi fazer isso. Ele foi querer falar que nem Jó. Então Jesus, quando viu, quando percebeu que o Satanás estava lá, ele olhou e disse, não, tem que ir lá. Eu vou ter que interceder. Então Jesus estava intercedendo aqui, como advogado, e o diabo estava lá acusando Pedro. Olha, gente, isso aí é uma coisa muito profunda. A gente pensa que o diabo está todo tempo ali como um cachorro pirento, tá entendendo? Mas as coisas não são assim. As coisas não são assim. Ele foi perdendo as forças dele gradativamente, tá, gente? Bora crescer na graça e no conhecimento. Ele foi perdendo as forças dele gradativamente, porque ele era um querubim ungido. Ele era um querubim ungido, ele não era uma coisa, um ser qualquer lá, não. Ele não era um anjo simples, ele era um querubim ungido. Tá? Ele era um querubim ungido para ser guardião da criação de Deus. Está lá no livro de Isaías. Você lê lá, capítulo 28. Ele era o querubim ungido. Né? Você vê na visão de Isaías, no capítulo 1, você tem uma noção do que é um querubim. O querubim é um anjo gigantesco. Eles são anjos gigantescos que têm de 30 a 40 metros de altura um querubim. Não é um anjo que é da sua altura, não. Não é um anjo que tem 2 metros, que tem 3 metros, não. Tá? A Bíblia diz que quando o querubim bateu as asas, sabe? Estremeceu a terra quando ele bateu as asas. Para você ter uma ideia. E o diabo era um desses. Um querubim ungido. Se você não sabia, você está sabendo agora. Ele não era um cachorro pirento, não. Ele era um querubim ungido. Então a força dele foi perdendo gradativamente. Ele tinha acesso a Deus. Ele se ajoelhava no meio dos anjos e não tinha medo de anjo nenhum, não. Ele não tinha medo de anjo nenhum lá, não. Ele se ajoelhava lá no meio. Ficava lá no meio dos anjos, lá, na presença de Deus. Olha aí o diabo na presença de Deus. Ele sentava lá e ficava perante o trono de Deus. Aí Deus falava, o que é que tu veio fazer aqui, Satanás? Estou passeando aí pela terra. E eu estou vadiando aí pelo mundo aí. Estou rodando aí pela terra. Olha, dialogando com Deus, Deus com ele. Observaste meu servo Jó? Homem reto, íntegro, temente a Deus. Está no capítulo 1 de Jó, é só você ler, está aqui na Bíblia. Homem reto, olha, teve uma conversa, teve um diálogo deles. E os anjos ficaram ouvindo a conversa lá. Quem sabe até terminou a reunião lá dos anjos, né? Aí os anjos, bora sair aqui que essa conversa não é pra gente. Aí o Satanás foi lá. Mas ele tem toda a riqueza, tem 10 filhos, tem todos os animais, milhares de gado, milhares de ovelhas, milhares de tudo. Será que se tu tirar isso tudo dele, ele vai continuar te temendo? Olha aí, olha, teve um argumento. Olha como são as coisas, meu irmão, a gente está por fora de muita coisa. A gente está achando, sabe, que ele foi jogado do céu e agora ele tinha acesso a lá. Ele tinha acesso na presença de Deus. Hoje ele não tem mais. Tá? Se você quer saber, está lá em Apocalipse, aqui nesse livro que eu estou lendo, Apocalipse capítulo 12, ele não tem mais acesso a Deus. Tá aqui, olha, o capítulo 12 aqui, eu vou lá, fique aí, não saia daí. Você está pegando evangelho maduro, consistente, tá?
Não é caldo de quiabo, não, como diz lá no sertão, que é só água. Não, aqui não é água, não. Aqui é evangelho consistente. Escuta isso aqui, olha, Apocalipse capítulo 12, no versículo 11. Olha assim, ó. Versículo 10 diz assim, ó. Ouvi uma grande voz do céu que dizia: agora é chegada a salvação, a força, o reino de Deus, o poder do seu Cristo. Porque já o acusador dos nossos irmãos, olha aí, o acusador dos anjos lá, dos nossos irmãos. É anjo que está falando com anjo, né? Os irmãos da terra. Olha aqui, ó. Já o acusador dos nossos irmãos é derrubado. A palavra derrubado, ela tem uma expressão, tanto de ele foi derrubado, ou seja, ele foi desmascarado, ele foi desmentido, a máscara dele caiu, derrubado. Não é essa expressão que a gente usa aqui na Terra? O pessoal só fulano derrubou o outro. Outro foi falado da pessoa, tu derrubou ele mesmo, não era para te ter falado isso. Então ele foi derrubado, ou seja, foi revelada a mentira dele. Não está falando de lançado para a terra ainda. Ele foi derrubado, ou seja, a máscara dele caiu. Jesus chegou lá, olha, Satanás, vai-te embora daqui. Eu provei lá na terra que tu é mentiroso. Eu provei lá na terra que tu não é Deus, que tu não é nada. Tu é príncipe lá do pecado. Eu provei para ti, eu te venci. Mostrando que a verdade é o certo. Mostrando que aquilo que é correto é o certo para o ser humano fazer. Eu te venci. Agora aqui tu não tem mais lugar. Tu vai ser expulso daqui agora. Vai-te embora daqui. De qualquer forma tu vai sair daqui. O meu sangue te venceu. Então o sangue dele lá no Calvário derrotou o diabo. Não foi assim, não. Não foi assim, não. Jesus foi para o céu, pronto, aí tá tudo se acalmou. Não, teve uma situação que aconteceu lá em cima. Teve uma situação que aconteceu lá em cima, porque esse texto ele relata isso. Jesus vai para o céu, aí a gente entende, ah, tá. Aí foi lá, aí derramou o Espírito Santo em Pentecoste, aí tá lá intercedendo. Não, aconteceu toda uma situação lá. Entendeu? O diabo ainda tinha acesso lá. Então, uma hora dessa que Jesus chegou lá, quem está por lá e o diabo está acusando Pedro, acusando lá, e falou assim, agora acabou para ti, agora tu não vem mais aqui. Agora quem vai entrar aqui sou eu, tu não entra mais aqui. E aí ele foi lá, guerreou com ele e lançou ele por terra. O próprio texto fala isso. Olha aqui, ó. Ele foi derrubado, versículo 11, derrubado, caiu a máscara dele. Foi derrubado, a mentira, a farsa que ele criou lá no Éden, dizendo que ele não ia morrer, que eles podiam comer o fruto, que Deus estava escondendo alguma coisa deles, que isso era injusto. Ele foi derrubado, a máscara dele caiu. Está aqui, olha. Ele acusava as pessoas, acusava os anjos, ele acusava a Deus, querendo dizer que era injusta a maneira de Deus governar. Ele sempre fez esse tipo de ideia dele, sempre existiu. Então ele diz assim, versículo 10, ele foi derrubado, tá? O acusador do nosso irmão, diante de Deus, que os acusava dia e noite. Tu já viu uma situação dessa? Imagina isso. Sabe? O elemento, ele era perito em estar acusando dia e noite os anjos. Os anjos, as pessoas, os profetas, os servos de Deus. A missão dele era fazer isso perante Deus. E Deus tinha que ficar suportando essa conversa de Satanás o tempo todo. Acusando as pessoas. Olha, esse aí não merece estar vivo. Olha, esse aí não merece. Deixa eu ir lá tocar nele. Deixa eu ir lá acabar com a vida dele. Deixa eu ir lá acabar com a vida dela. E Deus, peraí, não é assim. Porque não é dessa forma. Porque também eu vou justificar, eu vou perdoar. Eu sou amor, eu sou justiça, mas também sou amor. Sabe? Ele estava argumentando. Tá entendendo? Ele instigando, criando situação para Deus. Sabe? Eliminar pessoas que estavam pecando, que estavam em falha com Deus, porque ele quer fazer isso. Assim como ele pecou, ele foi lançado de lá, assim ele quer fazer comigo, com você. Ele quer que a gente seja expulso da presença de Deus, mas ele não vai fazer isso. Porque a palavra do Senhor diz que nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nós fomos comprados pelo sangue de Jesus. O sangue de Jesus veio sobre nós, que os aceitamos como Salvador, aceitamos a proposta da sua palavra e caminhar por esta palavra. O sangue de Cristo é sobre a nossa vida. Então ele não tem poder para te tirar da presença de Deus. Ele pode tirar teu emprego, ele pode afastar as pessoas de ti, te entristecer, ele pode tocar em família e tudo, mas ele não pode tirar você da salvação, a não ser que você queira pela sua própria vontade, mas ele não tira, porque o sangue de Jesus ele está sobre a tua vida. Você foi comprado com sangue, porque você aceitou, ele te escolheu para ser salvo, participar dessa salvação. Então analisa bem, vamos voltar lá para o centro da igreja, tá? Então ele foi expulso do céu. Então quando ele aí no versículo 11 ele diz assim: e eles o venceram pelo sangue do Cordeiro. Ele ainda não era vencido, não. Ele foi expulso lá do Éden, mas ele ainda voltava lá. Ele ainda voltava, ele perdeu a posição dele de querubim ungido, mas ele ainda tinha acesso ao céu. Ele ainda ia lá no livro de Jó, fala, e quando ele acusa Pedro perante Deus, Jesus intercedeu por Pedro. Senão ele ia querer fazer que nem ele fez com Jó. Encher Pedro de enfermidade, acabar com a família de Pedro. Ele queria fazer, bem dizer, a mesma coisa que ele fez com Jó. Ele ia tentar fazer a mesma coisa de novo. Aí o que ia acontecer? Ele ia atrapalhar o plano de Deus, que teria que ter lá os discípulos, já estava escolhido. Pedro, Tiago, João, André, Bartolomeu. Então já estava separado essas pessoas.
Jesus já sabia o que ele ia fazer através de Pedro. Que através de Pedro ele ia curar com a sombra dele, que através de Pedro, certo? Ele ia levar a mensagem, eles iam ser presos, iam curar os enfermos. Então, Pedro ia pregar para os judeus. Tu acha que Jesus não sabia? Que no dia do Pentecoste, lá, quando o pessoal estava lá, ei, calamandaraba xuriano, lá no Pentecoste, ele sabe que Jesus não sabia? Que Pedro ia sair, olhar aquela multidão lá fora, e olhar assim, agora vou aproveitar e vou pregar. Pedro saiu lá, falou, varão judeus, todos que se encontram aqui, calma aí, esse povo não está bêbado, calma, não diga que estão bêbados não, tá? Isso aí é o Espírito Santo. Ah, mas que é isso? Que negócio é esse? Está lá no livro de profeta Joel, que nos últimos dias, lá no capítulo 2, versículo 28, Deus derramaria o seu Espírito sobre toda a carne. Ah, é? Não conta essa história. Então Pedro foi falar isso daí. Ele explicou, então Jesus, ele sabia que isso ia acontecer, que Pedro seria usado para levar essa mensagem para os judeus. Correto? Então ele era um homem, ele era atrevido para falar as coisas, mas ele converteu esse atrevimento dele para o sentido bom do evangelho. Ele era um homem bravo, era um homem grosso, mas essa braveza dele se converteu em ele enfrentar a oposição contra o evangelho. Então ele converteu nesse sentido, ele canalizou nesse sentido. Então Pedro que saiu, os outros ficaram só ouvindo. E Pedro relatou tudo, tá entendendo? Então Jesus sabia, e o diabo também sabia. Então ele foi, por que ele peneirou São Pedro? Por quê? Por que São Pedro? Por que ele não peneirou lá Tiago, André, Bartolomeu, Santo Simão, filho do Alfeu? Por que ele não perseguiu esses daí? Por que ele não peneirou esses outros aí? Se eu fui peneirar Pedro, qual era a onda dele pro lado de Pedro? Qual era o problema dele com Pedro? Qual era a encrenca dele com Pedro? Não está na Bíblia. A Bíblia não está falando nada. Certo que ele tinha uma encrenca com Pedro. Ele queria alguma coisa lá com Pedro. Ele queria perseguir, acabar com a vida do Pedro, deixar cheio de doença, cheio de chaga no corpo, acabar com o filho de Pedro, acabar com a vida dele. Porque, cara, olha, o negócio que ele ia fazer era tão sério, que Jesus falou que ele ia desfalecer. Ele ia abandonar tudo. Jesus falou, eu roguei ao Pai para que tu não desfalecesse na fé. Olha, ele ia com tanta fúria para acabar com Pedro, que Jesus foi rápido e intercedeu por Pedro. E aí o Pai viu a causa. Olha só essa cena. O filho aqui, o advogado fiel, o acusador dos nossos irmãos, no lado, o filho na direita, falando, e agora Deus, e aí, diabo, fala agora, vem com a tua acusação. Não porque o Pedro é um homem grosseiro, porque não dá para ele ser um apóstolo. Jesus falou, fala, meu filho, ele vai ser, meu pai, eu escolhi ele vai se converter, ele vai receber o Espírito Santo, vai dar certo. Confirma Pedro na minha presença. Satanás, tu perdeu, cai fora daqui. Foi assim que aconteceu. A cena se desenrola dessa forma. Porque se ele foi perante Deus acusar Pedro, ele fez a mesma situação que ele fez lá com Jó. E na mesma hora Jesus chega lá. No mundo espiritual estava se formando essa cena. E aí Jesus vai lá e intercede, né? O Pai Eterno, Todo-Poderoso, Juiz do Universo, o Filho Advogado Fiel, o acusador das nossas almas, estava lá. Tá certo? O tribunal estava formado. Tá? A sessão estava aberta. Está aberta a sessão. Agora a questão é com a história de Pedro. O que tu tem contra Pedro, Satanás? Meu filho, defende ele. Era isso que estava acontecendo. A sessão estava aberta. A acusação foi pronta. A acusação é isso que acontecia. Então ele ainda tinha esse acesso a Deus, só que agora ele não tem mais. Aqui no capítulo 12, do versículo 10, 11, 12, ele foi expulso. Agora presta bem atenção. Olha o que foi que aconteceu. Aqui no versículo 12... fala que ele foi lançado para a terra. Ele foi lançado para a terra. Você, mas ele já não estava aqui na terra, lá no Éden? Não é isso que a Bíblia está falando. Ele não tem mais contato ao céu. O terceiro céu a qual Paulo fala, que ele foi acusar Jó lá naquele terceiro céu, ele não tem mais acesso a esse céu, correto? Foi fechado para ele. Então, quando ele foi expulso de vez de lá, encerrou para ele. Ou seja, ele não tem mais como acusar ninguém lá a Deus. Ele não tem acesso. Deus não escuta mais a voz do diabo para nada. Ele foi totalmente eliminado a possibilidade dele de dialogar com os anjos, dialogar com Deus, encerrou. Quando Jesus volta lá para o céu, senta no trono, ele não tem mais lugar lá. Lança ele para a terra. Aqui no céu tu não tem mais vez, aqui ninguém vai te escutar. Agora, se quiserem te ouvir, lá na terra, o problema é de quem vai te ouvir. Mas eu já estou te provando que tu é perverso, tu é mau, tu é enganador. É isso que ele quis falar para o diabo. Se vão te escutar, o problema é de quem vai te ouvir. Mas eu estou aqui para mostrar a verdade, que tu é pai da mentira, que tu é enganador, que tu é mau, que tu é perverso, sabe? Que tu veio matar, roubar e destruir. Eu já falei tudo isso lá para eles. Eles vão acreditar em mim se eles quiserem. E vão acreditar em mim se eles mentir se eles quiserem. É essa que é a situação. É muito mais além do que a gente imagina. Vai além do que está aqui no papel. É uma revelação espiritual. Isso é profético, essas coisas. São assuntos proféticos. Porque as pessoas estão muito enganadas que é assunto profético. Depois que chegar, ele vai recebendo a vitória, porque o mal está caindo, porque a bênção está chegando. Não é assim, irmão.
O profético é você pegar esses textos aqui e você ficar ali, ó, o Senhor me revela, sei o que quer me mostrar. Aí vem uma revelação dentro da palavra. Isso é dom profético. Isso é ser profeta. É você buscar o entendimento aprofundado das Escrituras, tirar o assunto daqui, fazer tomar forma e jogar aquilo para fora e virar uma revelação de Deus. Isso é profético. Dom profético é isso. É você tirar o assunto da Bíblia, o Espírito Santo te revela, o conteúdo daquilo traz, faz você mergulhar dentro do assunto, faz você mergulhar lá, você volta lá para Jerusalém, você veste a roupa, a túnica, tu vai para lá, e tu tá lendo, tu tá entrando, o teu espírito vai para lá, pelo deserto, pelas cavernas, e tu sente a emoção de estar lá com José no Egito, e aquela situação acontecendo. Isso é o dom profético. O Espírito Santo te leva a viver essa realidade. Isso é o dom profético. É essa situação que a gente está vendo. Então, quando ele foi até Pedro, ele fez isso. Ele estava acusando de um lado e Jesus fala, eu roguei ao Pai. Olha, roguei. O que a gente pode entender com isso? O meu pai não deixa, meu pai, o diabo acusar Pedro, meu pai. O meu pai, ele é meu escolhido, eu escolhi Pedro, não deixa o inimigo intentar coisa contra ele. Ele tem erro, tem falha. Sabe lá o que Pedro fez no passado, sabe lá o que o diabo queria contra ele. Sendo é que Jesus falou que ele ia desfalecer. Ele ia desfalecer. Ele ia. Jesus falou, se eu não rogasse ao Pai, tu ia desfalecer. Ele ia acabar com Pedro. Ele queria fazer que nem ele fez com Jó. Ele acabou com a vida do Jó, só não tirou a vida dele. O resto tudo ele destruiu com tudo, acabou com tudo. Ele queria fazer a mesma coisa com Pedro. Para você ver como as coisas eram. Aí, quando Jesus derrama o sangue, vence no Calvário, ele perde o direito. Ele foi no céu e já acabou. Ei, aqui tu não entra mais. Sai fora daqui. Porque eu vou acusar mais um, que tu não vai acusar mais ninguém. Eu já justifiquei pelo meu sangue. Acabou, Satanás, cai fora daqui. Tu vai lá para a terra. Se quiserem tu lá, quem te aceitar vai te aceitar. Mas vão ser enganados. Eu já mostrei lá que tu é o pai da mentira, que tu veio matar, roubar, destruir, está escrito tudo na minha palavra. Eu deixei escrito lá. Vão te aceitar porque querem. Mas eu já deixei avisado que tu é do mal e eu sou do bem. Eu dei a minha vida para morrer pelas pessoas. E tu não. Tu tira a vida das pessoas. Eu não. Eu dei a minha vida pelas pessoas. Então cai fora daqui. Ele fechou a porta. Não tem mais acusação. Se alguém anda falando isso para você lá na igreja onde você está, que o diabo está acusando você, isso é mentira. Isso é falta de conhecimento. A própria Bíblia fala aqui. Ele não é mais acusador. Ele não tem mais acesso ao reino do céu. Tá? O terceiro céu, que é o universo onde Deus habita, Satanás não tem mais acesso a esse lugar. Ele ficou restrito ao plano terreno, tá? Aqui, o capítulo 12 fala sobre isso, tá? E diz assim, olha aqui, ó. O versículo 12 diz assim, por isso alegrai-vos, ó céus, e vós que neles habitais. Quem é que habita no céu? Deus, os anjos, os seres, né? Seres viventes, correto? Os anciãos, lá que João viu, os 24 anciãos. O que a gente entende é isso, até por onde a gente entende. Alegrai-vos, ó céus, que nele habitais. Mas, ai dos que habitam na terra, olha aí, olha só aqui. E do mar. Quando a Bíblia fala de mar, está falando da multidão de pessoas, tá? Entende isso aí? Porque o diabo desceu a vós com grande ira, sabendo que já tem pouco tempo. Isso aqui, irmão, não tem nada a ver lá com o Jardim do Éden, não. Tá? Primeiro que lá, ele foi expulso. Aqui ele desceu a vós. Aqui não diz que ele foi lançado. Não tem nada a ver lá com o Jardim do Éden, tá? Porque aqui está falando do Apocalipse, é quando diz aqui, pelo sangue de Cristo você foi vencido. Quando o juiz retorna ao céu, correto? Ele já não tem mais acesso, porque ele ainda intercedia lá, através de Pedro. Lembra que eu falei antes de Jesus morrer? É por isso que tem muita coisa que a gente tem que entender da Bíblia. Quando Jesus fala alguns assuntos, quando ele ainda estava vivo, quando a aliança nova ainda não tinha sido feita, eles ainda estavam vivendo debaixo da ordenança mosaica. Então, muita coisa que Jesus falou ainda era da lei mosaica. Lembra quando alguns recebiam cura? Né? Ele vai lá assim, olha, vai, pega, né, um animal, oferece perante o sacerdote pela cura que tu teve. Então, eles ainda tinham a prática da lei. E ainda tinha essa prática da lei. Então, muita coisa que Jesus falou ainda estava dentro da lei. Correto? Que ele vivia, o que eles viviam, o que eles passavam, a guarda do sábado, muitas coisas ainda tinha essas práticas aí, diante das coisas da lei, não é correto? Então a gente tem que entender dessa forma. Então certo é que ele foi expulso do céu, ficou preso ao plano terreno, e diz aqui que ele resta pouco tempo, ele está com fúria. Ele está com toda aquela fúria que ele sempre teve, agora a máscara dele caiu. Agora muitos que estão adorando ele aí, na cara de pau, mesmo sabendo quem ele é, não tem mais esse negócio de vir em forma de serpente, come esse fruto, não vai acontecer nada, está escondido atrás, não tem mais esse negócio de estar escondido atrás de serpente não. Hoje ele está nas claras. A gente vê pelos filmes, pelos programas aí, a cara monstruosa dele, o pessoal, assim, a cara desse monstro, é o próprio cara do demônio lá, e o pessoal tá curtindo. Não tem mais essa, não.
Tem gente que está adorando ele na cara de pau mesmo, não quer nem saber, sabendo que ele é mal, que ele é monstruoso. Tem gente que está curtindo ele como ele é. Não tem mais essa, não. Está sendo definido. O que é de Deus, o que é, o que não é, está tudo estabelecido. E lá em Mateus capítulo 21 fala: bendito de meu Pai, que aceitar a minha palavra, capítulo 25. As ovelhas para a direita e os bois para a esquerda. Não tem esse negócio. A separação já está sendo feita, correto? Então vamos entender aqui. Então, a questão da igreja. Vamos voltar para o assunto da igreja. Capítulo 12, capítulo 1 de Apocalipse, fala a carta às 7 igrejas. Então agora vamos aqui para o livro de Timóteo. Vamos falar aqui a necessidade da igreja. Quando Paulo fala aqui no capítulo 3, no versículo 13, ele diz assim, olha: porque os que servirem como diáconos adquirirão para si uma boa posição e muita confiança na fé que há em Cristo Jesus. Será que essas funções existiram só naquela época? Será que eram elogiadas pessoas que tivessem uma posição dessa só naquela época? Será que já não há uma necessidade de existir os bispos, de existir os presbíteros, os diáconos? Será que isso aí faliu? Será que esse arranjo ele foi cancelado? Será que ele não teve um progresso, não teve uma evolução, ou foi uma instituição fracassada? Será que essas ordenanças fracassaram? Acredito que não, porque a Bíblia diz no próprio livro aqui, de 1 Timóteo 3,16, diz que toda escritura ela é inspirada por Deus. 2 Timóteo 3,16. Então, se a Bíblia toda é inspirada por Deus, então tudo que está aqui, ela tem direção de Deus. Então, gente, vamos entender assim. Então, se as ordenanças que foram dadas, que existiriam essas funções, que existiriam essa servidão, nós não podemos entender, irmão, que por causa do mal, do pecado que hoje existe dentro das igrejas, não podemos entender, irmão, que a instituição ela faliu. Não podemos entender que isso foi um arranjo que serviu só no passado e agora acabou. Porque pensa muito bem, muitas das vezes nós estamos sendo atingidos pelo que está acontecendo nas igrejas, são noticiários constantemente. É escândalo, é depravação, é todo tipo de imundícia aparecendo à tona. Mas Jesus falou lá em Mateus capítulo 24, 14, que por haver-se muita iniquidade no tempo do fim, o amor de muitos se esfriaria. Quantas vezes, irmão, o seu amor, o meu amor esfriou pelas coisas de Deus? Quantas vezes isso aconteceu na nossa vida? Quantas vezes você não se afastou das coisas de Deus por causa do erro de outras pessoas? Por causa de pessoas que andaram te perseguindo? Por causa de pessoas com inveja de você? Por causa de maldade, de pecado que você tem visto dentro das igrejas? Isso realmente afasta a gente da presença de Deus. Isso pode acontecer. Mas a gente tem que entender que isso estava tudo previsto. Nós temos que entender que isso aí já estava tudo determinado por Deus. Então, nós não podemos entender desta forma. Porque se nós entendemos que a gente se afasta, o que acontece é assim, você se afasta. Você pode trocar de igreja? Pode. O que você não pode fazer é sair de tudo quanto é igreja e sentar numa calçada e ficar assim lá. Ó. Esse negócio de igreja não dá mais certo. Eu vou ficar por aqui mesmo, né? Eu não faço mal para ninguém, né? Eu conheço Jesus como Salvador. Né? É assim, né? Então eu vou ficar assim, né? Eu vou me afastar do erro, eu pratico o que é certo, né? E eu acho que vai ficar assim. Sabe o que acontece com isso? Acontece isso aqui. Você se afasta do ambiente, correto? Vamos supor, você tem uma congregação, como se ali você tem 30 pessoas ali. É lógico que em toda a igreja é isso. Tem gente que se dá contigo, tem gente que não se dá. Toda a igreja tem bode e tem ovelha. Jesus também falou sobre isso? Falou. Tem o joio, tem o trigo. Meu irmão, mas se você é o trigo, você vai procurar discretamente, sem dar muito alarme, se associar com o trigozinho também, que nem você. Você está entendendo? Então você vê o joio que está lá, está no grupinho, é fofocando, é falando de moralidade, é conversando coisa que não convém. Você vai ser saindo numa boa, fala assim, olha, peraí que eu vou vir aqui tomar uma água. Não, fica aqui, a conversa tá bacana. Não, peraí que eu vou tomar uma água, sabe? E vai ser saindo de mansinho, de boa, assim, de leve, entendeu? Aí procura um trigozinho na igreja lá, nem que seja 2, 3, te associa com essas pessoas, irmão. Fica ali, que quer o que é certo, que quer o que é correto. Porque é assim mesmo, irmão, vai ser assim, tá na Bíblia. Haverá bode, haverá ovelhas, haverá lobo, haverá ovelhas. Então, o conselho que é, não se deu bem numa cidade, numa região, como Jesus falou, você foge para outra. Está tendo algum problema numa congregação que você está, não estão te aceitando bem, tu está vendo muita coisa errada e tu entende que se tu estiveres ali, até você vai ser incluído, você vai ser visto de uma maneira errada, estando em determinadas rodas, que naquele local está sendo totalmente desvalorizado o evangelho ali, saia mais para um outro local. Ore a Deus para Deus revelar um local. Sempre vai ter. Não são poucos testemunhos que eu ouço hoje de grandes pregadores que saíram de várias denominações, que não foram aceitos porque não deu certo, porque estava havendo muito problema, estava havendo muito pecado, e acabou que Deus conseguiu até colocar essas pessoas em um determinado local, e as pessoas hoje estão servindo, porque a nossa comunhão não é com uma igreja, firmar o nosso nome patenteado, não. Você está ali servindo, mas a partir do momento que Deus lhe der uma outra direção, você vai.
Tá? Porque a igreja, irmão, não é lugar de pecado. A igreja não é lugar de sujeira. A igreja não é lugar de corrupção. A igreja é lugar da verdade de Deus. Você quer entender o que é a igreja de Deus? Vou mostrar aqui para você o que é a igreja. Como que Deus ele vê a igreja? A igreja, a instituição, pessoas que aceitaram Jesus. Bora olhar dessa forma. Igreja, o corpo de membros que segue a fé cristã, que segue um estilo de vida baseado na Bíblia. Vai ficar melhor para a gente entender, tá? O que é a igreja? São pessoas que baseiam seus princípios de vida nas escrituras sagradas. O meu estilo de vida se baseia no que a Bíblia me ensina. Isso é a igreja. Ensinamentos baseados, estilo de vida que estão dentro das escrituras. Qual é o teu estilo de vida? Meu estilo de vida é baseado no princípio cristão. É legal, que bom, respeito, tá certo? Ficou legal para entender assim? Então veja aqui pela Bíblia, em 1 Timóteo, capítulo 3, no versículo 15, diz assim, tá? Capítulo 3, versículo 15. Paulo fala aqui, ó. Mas se tardar, para que saibais como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo. O que é a igreja do Deus vivo? Ela é a coluna e firmeza da verdade, tá, gente? A igreja, ela é por obrigação coluna e firmeza da verdade. A igreja tem que ter o que é a coluna e firmeza da verdade? O evangelho de Cristo, tá? Então, andar como convém na casa de Deus, andar como convém no povo de Deus, na vida cristã, sabe? Quando você veste uma camisa que tem o nome da igreja, Jesus é meu Salvador, Deus é o meu refúgio e fortaleza, você está levando o nome de Deus, você precisa honrar esse nome, porque senão você vai ser cobrado com isso. Então você que anda, vocês que andam com camisas, o nome das igrejas, o nome de Deus, o nome de Jesus, o nome de Jeová, o nome de Deus na camisa, preste bem atenção no que você está fazendo. Viva de uma maneira, como diz aqui no versículo 15, ande de maneira conveniente na casa de Deus, que é a coluna da verdade. Então a igreja, ela é a coluna da verdade, ela pelo menos deve ser aquilo que ensina o que é verdade, o que é correto, que ensina o que é correto, lógico. É certo roubar? Não. A Bíblia diz que é errado. Qual é o certo? Ser honesto. Coluna da verdade. Qual é o certo? É a mulher ter vários maridos? Não, ter só um marido. Coluna da verdade. O marido pode ter várias mulheres? Não, só uma esposa. Coluna da verdade. Qual é o correto? Comprar as coisas e pagar certinho? Coluna da verdade. Você entende como é isso? Qual é a base de Deus para salvar? Jesus Cristo. João 17,3. E Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu o seu único filho para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Isso é coluna da verdade. Ou seja, aquilo tudo que é verdade é a igreja de Cristo. É a palavra de Deus. É o ensinamento da verdade para aqueles que precisam ver essa verdade. Então, o que ocorre na nossa vida se a gente se afasta? A gente se afasta porque se decepcionou. A gente fica num canto, sai. Estou lendo minha Bíblia em casa, vejo uma pregação na televisão. Sabe o que vai acontecer, irmão? A gente vai esfriando. Sabe por quê? Porque automaticamente, quando você sai do convívio de irmãos, né? Não estou dizendo que você vai... Você pode... É assim, a Bíblia diz que devemos viver em paz com todos. Mas viver em paz com todos, irmão, não é ser amigo de todos, tá? Tem gente que deturpa isso. Ah, isso daí não dá certo. Não é. Gente, viver em paz é diferente de ser amigo íntimo das pessoas. Nós não temos que brigar, nem com pessoas que não gostam da gente. Temos que viver em paz com todos, certo? Dentro da igreja, pessoas podem não gostar de você, mas você tem que viver em paz com essas pessoas. Você não é obrigado a ser amigo de quem não quer ser um amigo, mas também você não tem que ser inimigo de ninguém. Mas, principalmente, é o doméstico da fé. Então, viver em paz com todos. Vai existir esse desentendimento? Vai. Mas procure fazer a sua parte de viver em paz, de entender que vai ter pessoas problemáticas, vai ter situações complicadas, vai ter inveja, vai ter perseguição, vai ter mais aquilo que eu falei. Se houver muita complicação, saia para o ministério, ore a Deus, veja um outro que quer lhe receber ali, que está recebendo, a sua maneira de pregar, o seu estilo de vida, por exemplo. Tem igrejas que acreditam que cessaram os dons. Tem igreja que aceita que os dons existem, porque é isso que está na Bíblia, correto? Os dons foi dado à igreja, não à igreja só do passado. Porque se foi só para a igreja do passado, então hoje não somos igreja. Então somos o quê, então? Então não somos nada. Então vamos seguir o que aqui? O que tem aqui? Se a gente não é igreja, a igreja foi só o passado, então a nossa fé é vã. Então, se Deus deu prioridade para eles, porque eles morreram por causa do evangelho, e hoje tem muita gente que está no evangelho vivendo uma vida tranquila, só porque não está sendo perseguido por amor do evangelho, quer dizer que você não tem direito de receber o Espírito Santo? Quer dizer que você não tem direito de receber dons? Não. A igreja lá, a igreja hoje será sempre, até Jesus voltar e findar tudo que ele tem que findar. Tá correto? Então, tem igreja que quer gente que gosta de tal, eu gosto de oração, tem gente que gosta de igreja de oração, igreja fervorosa, igreja de poder, igreja de dom. Tem gente que se identifica com isso. E tem gente não, que já quer uma igreja mais tranquila, quer mais estudo, mais conversa, mais aquela coisa teórica, sabe? Aquela coisa.
É respeitar, você fica no local onde você se identifica bem. Cada um fica no local e se identifica bem. O importante é você ter um grupo de pessoas, porque muitas das vezes você tem uma família, nem toda a família é cristã. Às vezes tem uma pessoa cristã na família. Às vezes é a mãe, às vezes é o pai, às vezes é o filho, às vezes é uma filha, e o resto é tudo ímpio. Os outros são tudo ímpio. Você acha que deve ser bom um convívio desse? Aí você vai para o seu trabalho, para o seu colégio, convive com tudo quanto é pessoa que não é cristã. Dentro da sua família, a mesma coisa. Você vai esfriar na fé. Você vai, aos poucos, vão lhe puxar aos poucos para aquela vida que você tinha no passado, você entendeu? Você vai acabar voltando. Toda aquela vida que você tinha no passado. Práticas que você tinha, que você já não era de estar fazendo, você vai começar a fazer. Tá entendendo? Vamos começar a te voltar para a rodada das amizades antigas, vamos começar a se aproximar, tá entendendo? Daqui a pouco você está começando a ir para as festinhas, não sei para onde, começa a falar o que não é para falar, as palavras começam, já não começa a filtrar muito as tuas palavras, de vez em quando você é um palavrão impróprio, por quê? Porque tu está convivendo normal com pessoas normalmente do mundo, pessoas que você conviveu no seu passado, mas a partir do momento que você passou a ser cristão, você tem que estar conversando e convivendo o máximo possível com pessoas da sua fé. Pelo menos você tem que ter essa comunidade para você viver, trocando as suas ideias espirituais, conversando as suas batalhas, pessoas que falam da Bíblia como você fala, pessoas que crê no Deus que você crê, pessoas que têm o princípio de vida da Bíblia que você tem. É isso que a Bíblia quer falar. Essa é a comunidade da fé. Você não pode abandonar a comunidade da fé. Você não pode abandonar o povo de Deus por causa dos erros que você está vendo. Porque se você vai ficar aqui fora, você vai se afastar de Deus. Você vai esfriar, não tem jeito. Você vai esfriar. O convívio com outras pessoas vai fazer você esfriar. O convívio, o estilo de vida, as más conversações corrompem bons costumes. A Bíblia fala isso. Você vai passar a conviver, você vai chegar nas casas dos amigos, aí estão lá assistindo tudo que é programa, tudo que é filme, demora muito. Senta aí, toma aí. Que nada, senta aí, rapaz. Sabe o que acontece? Aí demora muito, tá? E aí todo mundo gosta de você ver, não bebo mais. Não, para com isso, rapaz, que você gosta, tu não pode só se embriagar, rapaz. Rapaz, não é assim não. No tempo do passado eu bebi o vinho, rapaz. No discípulo bebi o vinho, dá um gole aí, dá um gole. Aí tu vai nessa onda, quando tu vê, tu tá lá tomando um gole, no outro final de semana tá tomando 3, 4, 5 latas, quando tu vê, tu tá te bebedando lá. E tu tá começando a entender que é assim mesmo. Não, tá tranquilo, eu tô melhor assim, eu tô... Melhor assim não. Você tá voltando às antigas práticas. Aí tu vai ter uma sensação que tá tranquilo. Sabe por que tá tranquilo? Porque os demônios estão olhando, não, e tá voltando devagar, não aperta não, deixa ele lá, não aperta não. E tá tranquilo, deixa ele ficar à vontade, deixa ele relaxar. Aí vai relaxando, quando tu vê, ó, tá tomando banho de praia, botando sunguinha, biquinizinho, né, na beira da praia, pegando solzinho, né, aí irmão, tomando uma geladinha, não tem nada a ver, assistindo tudo que é coisa que passa na televisão, você volta de novo aqui na vida. Aí tu vai dizer, não, e aí, irmão, não, tá coisa errada nessa igreja aí, eu tô melhor assim, que nada, irmão. Você esfriou na fé, o Espírito Santo se afastou, você está vivendo as mesmas práticas, os dons espirituais não existem mais, você já perdeu tudo, já não lê mais na Bíblia como antes, voltou, irmão, se afastou, sabe o que aconteceu? Não voltou a ser ímpio, mas você ficou morno. E o pior que existe é isso. Lá a igreja de Laodiceia, a última igreja que recebeu repreensão. Jesus falou, não quero que você seja, eu prefiro que você seja frio ou quente, mas nunca morno. Os mornos te vomitarei. Assim tá um monte aí, ó. Tá um monte aí morno. Tá morno. Tá na igreja e tá no pecado. E pior não é nada. Pior que tem outros que estão todo o tempo na igreja e estão no pecado. Esse daí é o pior grupo que tem. Que lá estão se comportando como ovelha, mas são lobo. São lobo. Eles não saem da igreja de jeito nenhum, mas estão em pecado dentro da igreja. E isso que é o terror. Porque esses daí, eles prejudicam os que são fiéis e os fiéis se afastam. O erro desses outros, porque o lobo, ele quer estar perto de lobo. E a ovelha quer estar perto de ovelha. Você entendeu que eu acabei de falar isso? Então tem o grupo do lobo e o grupo das ovelhas. Qual você vai fazer parte? Você escolhe. A palavra fica para você este dia. Se você quer ser lobo, você vai se enveredar pelas ideias erradas, até dentro da igreja. Mas se você é ovelha, você vai se enveredar pelo que essa palavra ensina para a sua vida. A igreja existe, tá? É o grupo, né? A comunidade cristã que vive a sua vida baseada nos ensinos da Bíblia e ela precisa ser coluna e firmeza da verdade, que é a palavra do Deus vivo. Você vai receber essa palavra na sua vida em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu vou orar para você. Senhor Deus e Pai amado, que tu venha abençoar a vida destas pessoas. Que tudo aquilo, meu Pai, que foi ensinado aqui seja de base, de ensinamento para cada um.
Existe, meu Pai, a comunidade da fé, mas temos que escolher. Se estamos sendo perseguidos num lugar, podemos trocar, mas nunca ficar sentada na beira do caminho, sentada numa calçada, dentro de uma caverna, achando que é assim que tem que ser. Porque vamos nos tornar uma presa fácil para o inimigo, nos enveredar, como eu falei agora há pouco aqui, as antigas práticas, devido aos convívios, das amizades, das pessoas do nosso passado. Vamos abandonar a comunidade da fé. Isso vai fazer você voltar a antigas práticas e é um perigo. Você pode voltar para a antiga prática e acabar caindo de vez e não voltar nunca mais. Você vai acabar ficando incrédulo, abandonando a sua fé. Porque o diabo vai usar pessoas para ludibriar a minha cabeça e a sua, querendo dizer que é assim mesmo que tem que ser. Mas não faça isso. Permaneça fiel na sua fé. Procure um local, pessoas de fé, de verdade, que queiram aceitar o evangelho genuíno e verdadeiro nas suas vidas. Tá? Não tem nada esse negócio de igreja somos nós. Como igreja, nós somos templo do Espírito Santo. Se torna igreja quando faz grupo de irmãos. Só podemos ser igreja quando nos reunimos. Então, como estamos individual, somos templo do Espírito Santo. Se é que o Espírito Santo habita em nós. Eu tenho certeza que ele habita em mim. Você tem certeza que ele habita em você? Se você não tem, busque essa convicção. Então, somos templo do Deus vivo. Mas a igreja, que é o local onde reunimos, ela tem que ser coluna na verdade de Deus. Que Deus te abençoe, receba a sua vitória. Inscreva-se nesse canal, compartilhe esses vídeos, dê os seus likes. Não deixe de permanecer aqui, vamos trazer assuntos proféticos. Assista todo esse vídeo. Pega o vídeo desde o começo, você pegou agora, assista. Tem tanta coisa maravilhosa que eu coloquei nesse vídeo. Revelações profundas de Deus. Não assista 1 minuto, 2 minutos. Assista o vídeo. Assista 5 minutos, 10 minutos. Assista todo o vídeo. E você vai ver o que Deus vai passar para você em relação a isso. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.